Uma das primeiras lições que aprendi como caminhoneiro foi nunca perguntar o que tem na carga, especialmente quando o contratante faz questão de manter o conteúdo em segredo. Mas naquela noite, enquanto eu dirigia pelas estradas escuras do interior de Goiás, desejei nunca ter aceitado aquele frete. Tudo começou em um galpão afastado, onde carregaram meu caminhão com caixas grandes e lacradas. O homem que contratou o serviço era direto, quase rude. Pegue a carga, siga pela rota que te passei, não pare por nada e, acima de tudo, não abra as caixas. Eu precisava do dinheiro e não perguntei nada. Mas assim que saí do galpão, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. A estrada estava deserta, o tipo de isolamento que faz a mente pregar peças. Era uma viagem de 400 quilômetros e a única companhia que eu tinha era o rádio. Tudo parecia normal até que comecei a ouvir sons estranhos vindo da carroceria. Primeiro, pensei que era a carga se mexendo, talvez alguma caixa mal amarrada. Mas o som era diferente, um arranhado como unhas raspando na madeira. Estacionei no acostamento para verificar. Abri a porta da carroceria e iluminei com a lanterna. As caixas estavam no mesmo lugar, intactas. Mas havia algo no ar, uma espécie de cheiro metálico, como sangue. Dei de ombros e voltei ao volante, mas a sensação de estar sendo observado me seguiu. Depois de algumas horas dirigindo, vi algo estranho pelo retrovisor. Uma sombra na carroceria, algo que não estava lá antes. Parei novamente, mas desta vez com mais cautela. Quando abri a carroceria, percebi algo que não deveria estar lá. Uma das caixas estava aberta. Dentro havia um animal morto, ou pelo menos algo parecido com um animal. Era pequeno, com pele pálida e olhos completamente pretos. Mas o mais estranho foi quando me aproximei. O corpo se mexeu. Dei um salto para trás, deixando a lanterna cair. A coisa dentro da caixa soltou um som baixo, como um grunhido, e antes que eu pudesse reagir, a tampa da caixa se fechou sozinha. Voltei para o caminhão, decidido a terminar o trabalho o mais rápido possível. Mas no caminho, as coisas ficaram piores. A rádio começou a falhar, emitindo estática e sons que pareciam vozes sussurrando. Olhei para o retrovisor e vi que as sombras estavam se movendo na carroceria, mas não tinha coragem de parar novamente. Acelerava o máximo que podia, mas parecia que a estrada nunca acabava. Foi quando ouvi batidas na cabine. De repente, a porta do passageiro se abriu sozinha e algo entrou. Não era humano. Era uma figura baixa, com braços longos demais para o corpo e olhos que brilhavam na escuridão. Ele não disse nada. Apenas me olhou e apontou para a estrada, como se estivesse me dizendo para continuar. Eu não tinha escolha. Quando finalmente cheguei ao destino, um galpão similar ao primeiro, o contratante estava lá me esperando. Ele parecia saber exatamente o que havia acontecido. "Não faça perguntas", disse ele enquanto descarregavam as caixas. Antes que eu pudesse responder, ele me entregou o pagamento, um valor muito maior do que o combinado. "A estrada está cheia de coisas que você não entende, meu amigo. Esqueça esta noite e siga sua vida." E foi o que fiz. Nunca soube o que havia realmente naquelas caixas, mas sei que nunca mais aceitei cargas sem saber o que estava transportando. Porque na estrada, às vezes a carga não é o único peso que você carrega. A estrada é um lugar solitário, especialmente à noite. Para quem é caminhoneiro, a solidão pode ser um amigo ou um inimigo. Eu sempre gostei do silêncio das viagens noturnas, mas isso mudou na noite em que encontrei o passageiro. Estava transportando uma carga de materiais de construção, viajando por uma rota isolada entre Mato Grosso e Rondônia. A estrada era reta, sem iluminação, cercada apenas pela escuridão da floresta. A viagem seguia tranquila, até que por volta das 2 da manhã vi algo ao longe. Uma figura no acostamento, acenando para que eu parasse. Normalmente, eu nunca pararia para ninguém, mas algo na maneira como aquela pessoa acenava me chamou a atenção. Era um homem magro, com roupas desgastadas
e um boné que cobria parte de seu rosto. Ele parecia desesperado. Reduzi a velocidade e encostei. Precisa de ajuda? Perguntei, abrindo a janela. Meu carro quebrou mais à frente. Estou tentando voltar para a cidade, respondeu ele, apontando para a direção oposta da estrada. Sua voz era baixa, mas firme, como se estivesse cansado de gritar por socorro. Senti um aperto no peito, mas concordei em dar carona. Ele subiu na cabine sem dizer muito, apenas um obrigado seco. Enquanto dirigíamos, ele ficou em silêncio. Achei estranho, mas não quis forçar uma conversa. Depois de alguns minutos, senti um cheiro forte de terra molhada, como se ele estivesse coberto de lama. Difícil pegar carona por aqui, hein? Tentei puxar assunto. Ele me olhou de relance, e foi então que percebi algo bizarro. Seus olhos não tinham brilho, como se fossem opacos. Sim, ninguém quer parar para ajudar, respondeu ele, com um tom quase indiferente. Algo na maneira como ele falou me deixou arrepiado. O caminhão, normalmente barulhento, parecia mais silencioso naquela noite. De repente, o rádio começou a emitir estática e o farol oscilou por um momento. Olhei para a estrada, tentando ignorar a sensação estranha que crescia dentro de mim. Foi quando ele falou novamente. Sabe o que é pior do que morrer sozinho na estrada? Olhei para ele confuso. O quê? Perguntei com a garganta seca. Ele virou a cabeça lentamente para mim e foi então que vi. Seu rosto parecia errado. A pele estava cinza e havia marcas profundas, como cicatrizes, que pareciam recentes. Morrer e ninguém nunca lembrar de você, respondeu ele, com um sorriso torto que me gelou a espinha. Pisei fundo no acelerador, mas o caminhão começou a perder potência. Olhei para o banco do passageiro novamente e ele não estava mais lá. Apenas o boné que ele usava permanecia, jogado no assento. Olhei para o retrovisor e vi algo que me fez o coração disparar. Ele estava parado no meio da estrada, olhando diretamente para mim, com aquele sorriso distorcido. Parei em um posto de gasolina alguns quilômetros depois, ainda tremendo. Contei ao frentista o que havia acontecido, mas ele apenas balançou a cabeça. Você encontrou o homem da estrada. Muitos já viram ele por aqui. Dizem que morreu anos atrás, pedindo carona. Ninguém parou. Até hoje evito aquela rota, especialmente à noite. E se eu passar por alguém acenando na beira da estrada, prefiro seguir em frente. Porque, às vezes, ajudar alguém pode ser o pior erro que você pode cometer. Ser caminhoneiro significa estar sempre na estrada, enfrentando dias longos e noites ainda mais longas. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela viagem. Era um frete simples, de São Paulo até o sul de Minas. A carga era leve, o tempo estava bom, e eu tinha música o suficiente no rádio para manter a mente ocupada. Tudo parecia tranquilo, até eu pegar uma estrada vicinal que cortava o caminho em quase 100 quilômetros. Não era uma via pavimentada, mas era conhecida entre os caminhoneiros como um atalho eficiente. O GPS indicava que a estrada deveria durar uns 30 quilômetros antes de voltar para a rodovia principal. Mas quando a noite caiu, percebi que algo estava errado. Os 30 quilômetros nunca acabavam. Olhei para o painel e o odômetro mostrava que eu já havia percorrido mais de 50 quilômetros naquela estrada estreita e mal iluminada. A vegetação ao redor parecia a mesma o tempo todo. Árvores altas e escuras, como se estivessem me cercando. Decidi parar no acostamento para verificar o GPS, mas ele mostrava algo estranho, uma linha reta que não levava a lugar nenhum. Foi aí que ouvi. Um som baixo, como um assobio, vindo da mata ao lado da estrada. Olhei pelo retrovisor, mas não havia nada além da escuridão. Meu instinto dizia para continuar dirigindo. Então, liguei o caminhão novamente e segui em frente. Depois de mais alguns minutos, vi luzes à distância.
Suspirei aliviado, achando que era uma casa ou um posto de gasolina. Mas, conforme me aproximei, percebi que era algo muito diferente. As luzes vinham de um pequeno vilarejo. Casas simples, feitas de madeira, com lamparinas penduradas nas portas. Não havia ninguém nas ruas, e o silêncio era tão profundo que até o som do motor do caminhão parecia deslocado. O GPS ainda mostrava que eu estava perdido, mas algo dentro de mim me dizia para parar ali. Talvez alguém pudesse me dar informações sobre como sair daquele lugar. Estacionei o caminhão perto de uma das casas e desci. O ar estava gelado, muito mais frio do que deveria estar naquela época do ano. "Alguém aí?" Chamei, minha voz ecoando entre as casas. Nenhuma resposta. Quando me virei para voltar ao caminhão, vi algo que fez meu coração gelar. Na janela da casa mais próxima, havia uma figura me observando. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Mas algo estava errado. Seus olhos brilhavam com um tom amarelado, como os de um animal, e seu sorriso era grande demais, como se tivesse sido cortado em seu rosto. Corri de volta para o caminhão e liguei o motor. As luzes do vilarejo começaram a piscar, e agora havia mais figuras saindo das casas, todas com aquele mesmo sorriso impossível e olhos que pareciam brilhar no escuro. Quando acelerei, olhei pelo retrovisor e vi algo que me deixou sem ar. As figuras estavam correndo atrás do caminhão. Não andando, mas correndo, e a velocidade delas era impossível. Pisei fundo no acelerador e a estrada se abriu novamente à minha frente. As árvores passaram a desfilar pelos lados, e depois de um tempo, as figuras desapareceram. Mas a sensação de ser observado permaneceu. Depois de dirigir por horas, finalmente vi uma placa indicando a saída para a rodovia. Quando cheguei a um posto de gasolina, desci do caminhão tremendo. Contei ao frentista o que havia acontecido, mas ele apenas me olhou com uma expressão estranha. "Estrada vicinal? Não tem nenhuma estrada dessas por aqui." Olhei para trás, para a direção de onde eu vinha, mas não havia nada além do asfalto. Desde aquele dia, evito atalhos, e sempre penso 2 vezes antes de confiar no GPS. Porque há lugares nas estradas que não estão em nenhum mapa, e se você acabar em um deles, talvez não tenha tanta sorte de voltar.